Boa noite a todos. Vamos nos colocando em condições de receber o Evangelho de Jesus. Vamos esquecendo tudo o que passou no nosso dia e vamos nos concentrando nesta noite. Elevemos o nosso pensamento ao nosso anjo guardião. Vamos nos ligando ao patrono de nosso grupo, professor Eurípides Barçanufo. Com a fraternidade dos discípulos de Jesus, com Edgar Armand e os veneráveis de todas as fraternidades do espaço, vamos nos ligando. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Vamos agradecendo a todas as equipes espirituais que se encontram presentes. Vamos nos ligando também com o Anjo Ismael, protetor do Brasil. Vamos até Maria, Mãe de Jesus. E com Maria, nós vamos até o nosso Mestre. Ele está diante de nós. Nós podemos ler os seus pensamentos. Ele está nos convidando ao perdão. Esse perdão que é um exercício diário. O perdão a nós mesmos e o perdão aos outros. Com Jesus, nós vamos nos ligando ao Pai, através da oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis
cair em erros e tentações, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Agradecidos a todas as equipes que se encontram presentes, vamos vibrar intensamente, abrindo os nossos corações e nossas mentes para que o Evangelho de Jesus possa vir até nós de forma simples e que nós possamos guardá-lo em nossas mentes e em nossos corações. E diariamente possamos fazer a prática destes ensinamentos. Que assim seja. Sejam bem-vindos a essa casa, a nossa casa, a casa de todos nós. No dia de hoje, o nosso tema é o Pai na visão espírita. Nós colocamos uma foto que mostra uma família. Por quê? Porque o pai está intimamente ligado à família. Deus criou a família. Mas por que ele criou a família? Ele criou a família para que, através dela, nós pudéssemos, todos nós, evoluirmos. É o único meio que nós espíritos temos condições de evoluir. Por isto que Jesus falou da família em todas as situações. Porque a família é o cadinho onde se reúnem as pessoas que já tiveram muitas vezes juntos. Quando surgiu o homem na Terra? Ali nós estamos vendo a Terra e ao fundo a Lua. Pode parecer uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas é exatamente isto que nós propomos despertar em cada um. No livro A Gênese, que é um dos 5 livros codificados pelo professor Allan Kardec, no capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, no final do capítulo, ele pergunta aos mentores: quando apareceu o homem na Terra? Uma pergunta objetiva. E eles responderam: pode ter sido antes do dilúvio, porém, o seu papel humanitário foi após o dilúvio universal. Quando o ambiente ficou mais propício para o homem viver, procriar e progredir. Então vejam que é muito interessante, porque a criação do mundo, ela foi em diversas eras. O magma fermentando no interior da Terra, não é isso? Até que se estabilizasse. E logo depois teve esse dilúvio, que foi universal, foi em cadeia, de tal forma que
depois desse dilúvio, é que efetivamente o homem começou a ter condições propícias para poder procriar, viver e progredir. Porque o homem foi a última criação de Deus. Mas foi a última. E ele não teria condições de sobreviver antes dessa fase, porque ele estaria fadado a ser comido pelos animais maiores, não é isto? Esta foto foi tirada do Museu de História Natural em Nova York. Na verdade, não é uma foto de uma foto, é uma encenação que existe no museu em tamanho natural, mostrando como foram a vida, como foi a vida dos primeiros homens da Terra. E aqui é que tudo começou. Porque os primeiros homens e mulheres da Terra, eles eram nômades. Eles viviam em busca de alimento. Então eles andavam muito. Onde tinha o alimento, eles iam atrás. Mas, em determinado momento, eles passaram a cultivar o alimento. E não somente a caça, que era um papel do homem masculino, e a mulher fazia a parte da agricultura. Daí, com essa situação de aglutinar, foi onde então houve o início da família. Porque aí começou a estabelecer o elo afetivo entre o homem, mulher e filho. Então tudo começou neste momento que eles deixaram de ficar andando em busca de alimento, que foi há muitos e muitos anos. Então vejam que essa instituição chamada família, ela é a mais antiga das instituições. E não foi por acaso. É uma criação divina. Se nós nos reportarmos nesse caminhar da evolução, nós não precisamos ir muito longe. Se nós voltarmos aí 80 anos atrás, nós vamos lembrar de nossos avós, de nossos pais, que tiveram uma vida mais rígida, uma educação mais rígida, não foi assim? Onde se sabe, por exemplo, que há 80 anos atrás, ainda imperava muito os coronéis, e os filhos, eles eram criados pela mãe. O pai não tinha nenhuma interferência na criação do filho. O filho ele é criado na cozinha. Quando chegava uma visita para o pai na sala, ninguém entrava na sala. Ninguém. Então vocês vejam o quanto era rígida essa educação que era dada. Mas era o que se podia dar. Cada um estava no seu nível de evolução. Então, de lá para cá, nós viemos evoluindo. Encarnação, encarnação, viemos evoluindo. E chegamos até hoje. Há poucos anos atrás, a mulher não votava. E um pouco mais, ela não tinha alma. Então vocês vejam que nós estamos presenciando uma evolução da nossa sociedade. Não é isso? E chegamos até agora. Neste Livro dos Espíritos, que é um primeiro exemplar, está inclusive em francês, qual é a missão do homem na Terra? Então Allan Kardec perguntou a eles, neste capítulo, Ocupações e Missões dos Espíritos, ele perguntou, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Eles disseram,
sem contradita. Ou seja, não tem discussão. É uma afirmação. É uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade pelo futuro. Então, quando nós nos propomos a ser pai, nós estamos tendo uma missão e uma obrigação muito grande. E é isto que nós devemos passar para as pessoas do nosso convívio, da responsabilidade de ser pai. Ele continua dizendo, os benfeitores, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. O que ele disse, em outras palavras, foi que colocou o filho de uma forma frágil, ou seja, pequena, carente, que carece do amparo do pai e da mãe. Porque um filho recém-nascido, se ele não tiver o amparo de ninguém, ele morre, ele perece. Não é assim? E aí, ele torna acessível a todas as impressões. Isto é, ele é um barro que precisa ser moldado. Mas aí você pode dizer, mas, Lúgero, ali não está um espírito antigo, às vezes mais do que o próprio pai? Sim. Só que, como ele está naquela condição frágil e com o esquecimento do seu passado, ele está susceptível a novos ensinamentos. A novos ensinamentos. Ele começará a ter a sua própria identidade como espírito somente ao chegar aos 7 anos de idade. Aí que ele começa a se mostrar suas virtudes e seus defeitos. Razão pela qual é necessário que o pai tenha ali esse entendimento para dar a educação ao filho. E continua dizendo, mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter de seu filho. É um puxão de orelha. Porque ele está dizendo que há muitos pais que, ao invés de educar seus filhos, eles ficam produzindo muitos frutos, endireitando a árvore do seu quintal. Ele dá um exemplo, faz um comparativo, ou se ocupando de outras coisas, não é? Às vezes a pessoa se ocupa muito no seu trabalho e quer tudo certinho e esquece do seu filho, que está carecendo da sua ajuda. É isso que ele quis dizer. Que é necessário que nós tenhamos essa percepção da importância de ser pai. É uma responsabilidade, é uma missão que nós temos. Se este é o filho, se sucumbe por sua falta, isto é, se ele sucumbe e se ele vem a se perder por falta do pai, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura que recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, se o pai deixa o filho à vontade, não se importando com sua educação, no futuro ele vai ter que prestar contas com Deus. Por quê? Porque ele se propôs a ser pai e não está fazendo o seu papel. Neste livro, O Consolador, é um livro de perguntas e respostas. A pergunta 108 pergunta assim, sobre educação. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? Em outras palavras, onde está o local mais adequado para educar um espírito?
Então, eles respondem: as noções religiosas, com exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Então, aqui, meus queridos e minhas queridas, está a fórmula que Emmanuel nos dá. As noções religiosas, vejam bem, ele não está falando de religião. Noções religiosas você pega no Evangelho. Não precisa de religião. Precisa? É só nós estudarmos o Evangelho. Independe da religião. Então, se você pega essas noções religiosas com exemplificação, ou seja, você exemplifica para o seu filho essas noções. O que seria exemplificar? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa aperta na campainha da sua casa ou do seu apartamento, aí você diz assim: se for fulano, fala que eu não estou. Você acabou de ensiná-lo a mentir por o resto da vida. Porque a criança, ela aprende com o seu comportamento. Não adianta aquela frase: faça o que eu falo e não o que eu faço. Não adianta. Então, a exemplificação é fundamental. Você não precisa ser perfeito, mas você tem que estar indo atrás desses objetivos de ser uma pessoa melhor, para poder exemplificar para o seu filho. E aí, isto constitui as bases da educação no Instituto da Família. Porque se você começa a ensiná-lo que mentir não leva a nada, que se ele pedir emprestado alguma coisa de alguém que ele deve devolver, coisas pequenas, não é do dia a dia, que ele não deve falar palavrão, não deve gritar, esse tipo de coisa, você está educando a criatura. Essa educação é em casa. Existe mais uma pergunta ainda para reforçar. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? É a família. Ele vai dizer novamente, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Vejam bem, duas palavras: sentimento e caráter. Porque na sua casa, no seu lar, ele pode passar o seu sentimento para você, que ninguém vai culpá-lo. É em casa que ele tem essa liberdade, não é? Continua dizendo: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Aqui, meus queridos, nós temos um maior equívoco do Brasil a respeito da educação. Porque o Ministério da Educação, que se situa em Brasília, não deveria ter esse nome. Deveria ser Ministério da Instrução. Mas por que, Lúgero? Por quê? Por que não pode ser da educação também? Porque foi o que Emmanuel disse. Quem educa é a família. A escola pode educar? Pode. Pode até educar. Mas a função principal da escola é instruir. O que nós estamos vendo atualmente? Nós estamos vendo pais que não estão efetivamente educando seus filhos, enviando essas criaturas para as escolas para ficar livres delas. Porque também elas não estão nem preocupadas se elas vão se instruir na escola. Porque muitas chegam a ponto de, ao final do ano, ir exigir das professoras que passem o seu filho.
Para quê? Para quê passar de ano? Não vai adiantar nada. Então, o Ministério da Educação devia ser da instrução. E aí essas pessoas desavisadas, sem instrução, acreditam que a escola vai dar educação. Eis o grande equívoco. Porque se não tiver educação em casa, se não respeitar o pai e a mãe, vai respeitar a professora? Não vai. Nós vamos deixar de falar aqui o que anda acontecendo com as professoras, o que elas estão, porque vocês estão sabendo pelos meios de comunicação. Não é assim? E não é um absurdo uma pessoa querer ensinar e a outra mandar pedradas? Não é um absurdo? Porque na educação básica, a tia está toda dando um esforço maior para educar a criança. Não é assim? Ao momento que ela tem para aprender. Ela saiu dali e não aprendeu. Quando ela vai para o colegial, aí acabou. O professor não está nem aí. Você quer aprender, você aprende, não quer, você vai embora. Aí não aprende mais. Na universidade, então, quem já fez ou está fazendo sabe perfeitamente. Se você tem alguma dificuldade, volta para a escola para aprender. Não se faz nenhum resumo e nem aquela aula que ele faltou. Não é assim? Então, nós precisamos educar nossas crianças. Nós precisamos educar os pais que estão vindo, que vão ser pais. Eles precisam saber da sua responsabilidade, da sua missão. Portanto, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Isto é uma afirmação que ele faz. Ele não está fazendo um parecer. Emmanuel, que é um espírito de alta envergadura, que foi senador romano na época de Jesus, não é? Um espírito de alta envergadura, ele sabe perfeitamente o que está falando. E por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. O que ele está querendo dizer? Muitas pessoas não recebem uma educação em suas casas. Muitas vezes o foco da família é o dinheiro, o que não é nada errado, mas se for somente o dinheiro, aí está errado. Então o foco é o dinheiro. É o dinheiro para o filho estudar ali, estudar aqui, e a educação mesmo que o pai e a mãe deva dar, não se faz. E o filho cresce. O filho cresce e vai para a universidade. Na universidade ele se torna um acadêmico, não é? Então ele se torna um engenheiro, um médico, um agrimensor, enfim, qualquer profissão. Eu lhes pergunto, essa criatura, ela está instruída num alto grau, não é isso? Mas se ela não tiver a educação religiosa, familiar, lá da sua casa, vão aparecer os problemas que nós temos hoje aí. Pessoas que se vendem se escondendo atrás das suas profissões. Não é assim? Se vendem. Então, vejam a importância do pai e também da mãe na educação dos filhos. E o interessante é aquela música da Elis Regina, que fala assim, um refrão, né? Como nossos pais. Os filhos, eles começam a nos testar, não é? Para saber se nós estamos firmes na nossa opinião. E muitas vezes ele nos contesta assim de forma até veemente. E eles crescem. Quando ele se torna realmente adulto, ele começa a fazer exatamente o que nós ensinamos. É a música da Elis Regina.
Então, significa o quê? Que você conseguiu educar a criatura. Você fez o seu papel. Nós sabemos que, a partir do ano 2000, os espíritos que estão reencarnando são espíritos que são não evoluídos, mas sim merecedores deste planeta. Razão pela qual a gente vê essas criancinhas com 1, 2 anos já falando de tudo, já bem despachadas, né? Como diria os mais velhos. E aí a pessoa acha assim, bom, ela é um espírito evoluído. Não, não é evoluído. É um espírito merecedor. Mas ele mereceu estar aqui nessa encarnação agora. Porque a encarnação não está sendo para qualquer um mais. O nosso mundo está passando por um mundo de regeneração e, portanto, está havendo uma seleção. E desta forma, ela recebeu esse direito de reencarnar. Mas carece ainda de educação. Razão pela qual os pais têm que ficar muito espertos, pais dessas criaturinhas que estão nascendo. Porque são espíritos, muitas vezes, mais velhos do que os próprios pais. Perceberam? Esta é a visão que o pai e a mãe devem ter em relação aos seus filhos. E não achar que aquilo ali, saiu do meu útero, ou do meu sêmen. Não, não é nada disto. Você contribuiu com a sua genética que você recebeu do seu pai. Essa foi a contribuição para aquele corpo. Para o espírito, agora você vai dar a sua contribuição, educando-o, para que ele não se perca na vida. Aqui continua qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. Aqui ele continua, então, falando sobre esse conceito de educar as crianças. O progresso, né, a consciência que nós temos que ter. Neste livro, Vida e Sexo, é um livro que eu recomendo a todos lerem, independente da idade, e mais, eu recomendo que vocês comprem esses livros para darem de presentes para os jovens recém-saídos da puberdade. Ou aqueles que se pretendem casar. Emmanuel trata esse assunto de uma forma extraordinária. Extraordinária. Então aqui, eu escolhi esse capítulo 18, que fala em gratidão de filhos para com os pais, que é um fruto do egoísmo. Então nós vemos muitos filhos dizendo que não pediu para nascer, não é? A gente vê muitos filhos achando que seu pai, ele abandonou a sua mãe e, portanto, ele não quer ver o pai agora, depois de passado tantos tempos. Enfim, o pai bateu, o pai fez isso, o pai fez aquilo. Muito bem. A indicação de Jesus e de Emmanuel é uma só: perdão. Perdoe. Perdoe. Porque você não sabe a sua vida espiritual. Você não sabe a sua relação com o seu pai. Talvez você tenha sido muito mais algoz do que ele está sendo agora, no seu modo de ver. Então, perdoe. Eis o convite de Jesus. Perdoe. Até porque, como diz Hamed, cada criatura só dá o que tem, nem mais nem menos. Você só dá amor se você tiver amor próprio. Aquela lição que foi passada no princípio. Então você precisa de alto amor. Se você criar alto amor, você vai ter o que dar para as pessoas. Porque o amor, ele é criado dentro de você, ele não vem de fora.
Se você espera receber amor das outras pessoas, esquece isto. Isso é coisa do passado. É como diz Divaldo. Você pode ter uma pessoa que é inimiga de você, mas você não pode ter um inimigo. Da mesma forma, se você não se ama, não tem como você amar o outro. Então, este livro é um livro que eu indico para todas as idades. Começou a aprender a ler, estamos com este livro. Eu fiz um paralelo entre a educação e a instrução. De cá, a educação, que é o lar. De lá, a instrução, que é a escola. Então, de cá, você aprende o perdão, a gentileza, o sacrifício com as dificuldades em família, não é? De lá, você pode aprender as ciências exatas. Você pode aprender na família paciência, a honestidade, mesmo que você veja algum sinão de honestidade no seu pai e na sua mãe. Entendeu? Mesmo seja assim vindo. E você, do outro lado, você vê ciências humanas na instrução da escola. Você vê gratidão aos pais. A gratidão aos pais. É fundamental você ter gratidão aos pais. Quando você começa a ter gratidão aos pais, você está começando a ter gratidão a Deus, a tudo que vem para você. E aí você fica receptivo a tudo de bom que Deus possa fornecer para você. No lar você aprende economia doméstica e economia pessoal. Você não aprende isto na escola regular. Você aprende lá a ter um emprego, sucesso profissional. Mas trabalhar o seu dinheiro para você não gastar mais do que não possa, não é isso? Isso é em casa. É em casa que você aprende, não é? Com seu pai e com sua mãe. O respeito a si mesmo e ao próximo, você aprende no lar. Se você quiser comprar um veículo, aí você compra com o dinheiro que você ganhar lá fora. Mas em casa, é respeito a si mesmo e ao próximo, é no lar. Você pode ter um lar e pode ter uma casa. E você pode ter uma casa que não seja considerado um lar. Jesus os abençoe, vão com Deus, muito obrigado por ter me ouvido e espero ter colocado no coração de vocês uma semente para que possa germinar e dar 1000 frutos. Muito obrigado.